Mas espera aí, isso é uma língua humana? Fala, abençoados! Bem-vindos ao canal Christian Views. O debate de hoje está pegando fogo. Quem consegue expor melhor seus argumentos à luz da palavra de Deus? Assista até o final e considere se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir você e crescer juntos na fé. O melhor está por vir. Pastor Isaac, na sua opinião, o dom de língua dos pentecostais é verdadeiro? E se o senhor já puder também apresentar uma base bíblica daquilo que o senhor pensa? Sim, claro. Bom, com todo respeito às pessoas que creem que o que é apresentado hoje nas igrejas, nessas sílabas ininteligíveis, né, isso possa ser de alguma forma próximo ao que foi testemunhado pelos apóstolos, pelo início da igreja ali, você pode ser um cristão, você pode crer em Jesus Cristo, ser um irmão na fé, vai para o céu, não tem problema, você pode crer em coisas erradas. Então, se você crê que esse tipo de manifestação é algo próximo daquilo, ou é aquilo, você está errado, deveria mudar o seu entendimento. Por quê? Porque o texto de Atos 2 vai mostrar claramente o que é o dom de línguas. Se você leu o texto de Atos 2, mas existe uma diferença, o outro lado vai dizer, existe uma diferença para 1 Coríntios 14. Na verdade, não existe nenhum versículo ou nenhum paralelo que mostre que os dons ali mencionados são diferentes. Aliás, Atos foi escrito depois de 1 Coríntios, o que evidencia ainda mais que tanto Lucas quanto o apóstolo Paulo estão falando do mesmo dom, que seria o quê? A capacidade sobrenatural que permitiu o detentor do dom de falar idioma nunca estudado. E qual o objetivo desse dom? Existem dois objetivos. Um objetivo nós vemos em Atos 2, que é falar das grandezas de Deus, né? Os que estavam ali se perguntavam, né? Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Provavelmente os judeus da diáspora estavam ali por conta da Páscoa e logo após, esperando ali a festa do Pentecoste, a festa das cabanas, presenciaram esse evento que foi a descida do Espírito Santo, essa manifestação de idiomas humanos para falar das grandezas de Deus. E o versículo 11 vai dizer, né, vai dar uma lista de pessoas, de judeus ali, naturais de várias nações. Ele vai dizer no final, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então esse é um propósito para o dom, e é um propósito que nós devemos utilizar para avaliá-lo. E o segundo propósito, apresentado lá em 1 Coríntios 14, é para os não crentes servir de sinal de juízo. Juízo esse que nós acreditamos tenha sido derramado sobre Israel no ano 70, com a destruição tanto do templo como da própria cidade de Jerusalém. Pastor Edmar, ficou clara a posição do pastor Isaac, embasou o pensamento dele. Eu teria aqui algumas perguntas para fazer para ele, se der tempo, a gente gostaria de tentar. Mas e o senhor provavelmente entende de uma outra forma. Então eu gostaria que o senhor apresentasse o pensamento, a base bíblica, e já aproveitasse para tocar nos pontos que o pastor Isaac apresentou, que talvez seja aí o grande, o que a nossa audiência quer ouvir, né? Quer ouvir como é que a gente contrapõe aí a argumentação do pastor Isaac. Muito bem, meu ilustre colega aqui de ministério, colega de profissão, né? Inclusive caminhamos até por atividades do mesmo segmento do direito, em alguns casos, mas eu quero pedir vênia ao meu colega exatamente para divergir já aqui na introdução. E no andamento nós vamos tratando aí de alguns pontos relacionados à questão aí do dom de línguas, que é a expressão aí dos pentecostais, eu acho que foi mesmo, como já disse o pastor Isaac, para fazer uma provocação. Tá? Mas veja bem, quando nós olhamos aí para o texto, e aqui eu vou começar também aqui pelo próprio texto, que há indicativo histórico que o falar em línguas, tá? Já havia relato
em alguns segmentos muito antes do Pentecoste, mas o que nós atribuímos à luz da Bíblia, a ação do Espírito Santo, nós só podemos contar mesmo ali no dia de Pentecostes. E já disse bem aqui o pastor Isaac, nesse primeiro momento aqui eu estou de acordo com o pastor Isaac, quando aquele dom ali foi dado com uma finalidade. Na verdade, ali o Senhor queria dar ciência àquelas nações presentes ali naquela comemoração em Jerusalém, das grandezas de Deus. É o que os discípulos fizeram. Não só os discípulos, mas os demais que receberam o dom ali. Tá? Então, quando nós vamos observar lá na carta de Paulo, os registros ali do capítulo 12, o capítulo 14 da primeira carta, Paulo traz detalhes ali em relação a esta ação, né? A manifestação deste dom. Ele descreve ali vários dons, ele fala sobre a diversidade de dons, e aqui eu acho que a gente já começa a distinguir aqui uma coisa da outra, tá? Porque lá em Atos dos Apóstolos só fala do derramamento do Espírito Santo, e eles falam em todos, né? Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Paulo faz questão de destacar a diversidade de dons, e ele diz que o Espírito é o mesmo que administra, né, todos estes dons. E isso no capítulo 12, né, quando vai para o capítulo 14, ele faz questão de destacar, porque aqui no capítulo 14 ele já está tratando de uma espécie de normatização comportamental, como os crentes ali em Corinto deveriam se comportar na questão do uso, né, dos dons espirituais. E aqui o destaque para o nosso debate é o dom de línguas. E ele vai escrevendo sobre o assunto, ele vai explicando para quê, por quê, como deve ser utilizado. E no finalzinho ele diz o seguinte: não proibais falar em línguas. Então, ou seja, são vários pontos assim importantes. E quando nós olhamos para o contexto histórico, como pesquisador do cristianismo, e aqui mais especificamente da linha pentecostal, claro, pesquiso todo, mas pentecostal, nós vamos encontrar em vários momentos da história esta manifestação. É bem curioso, tá? É a questão realmente dessa manifestação do dom de línguas. Lá no contexto lá do antigo, do Novo Testamento, mais especificamente em Atos, nós vamos ver esse fato acontecendo ali no primeiro momento em Jerusalém. Nós vamos ver também a manifestação do Espírito Santo lá na casa de Cornélio. Depois nós vamos ver um outro relato lá em Éfeso, e aí então continua. E depois nós vamos observar muitos pontos aqui para concluir, tá? Sobre a questão se é verdadeiro ou se não. Depois eu explico exatamente essa questão aqui, como distinguir. Deixa eu colocar uma pergunta para os dois, aí o pastor Isaac obviamente vai poder argumentar primeiro. Hoje com a internet nós temos visto que algumas pessoas falando em línguas estranhas dão a entender que estão falando um idioma inglês ou japonês, e antigamente isso daí não era questionado, mas hoje os cultos gravados tem um professor de japonês falando assim, ó, o que ele está falando aí agora é 1, 2, 3, 7, o mosquito caiu, o pernilongo me pegou, 48. Ele traduz aquele japonês da língua estranha de um jeito absurdo. Aí eu fico pensando, agora com essa possibilidade de alguém gravar um culto pentecostal e trazer um professor daquele idioma e traduzir palavras desconexas, como é que a gente explica isso? Vai, primeiro, o pastor Isaac tem uma linha, acho talvez mais fácil de explicar essa pergunta, e o pastor Edmar, eu gostaria que também o senhor falasse um pouco sobre isso e defendesse, obviamente, aquilo que o senhor acredita, diante do que a gente tem visto na internet hoje. Assim, os irmãos testemunharam aí, virou até meme, né? Um jovem aí, supostamente falando em línguas, mas utilizando o inglês, né? Esse inglês desconexo, né? E um arremedo, na verdade. Assim, mais uma vez, devemos enfatizar: o dom servia para falar das grandezas de Deus e sinal de juízo. Se ele alcançou o seu propósito, ele não precisa existir mais. A questão do pastor falou que não proibais, de fato, a igreja de Corinto não poderia proibir as pessoas de falarem línguas. Só que o contexto de 1 Coríntios 14 não é de normatização do dom de línguas, é de normatização do culto. E inclusive ele
ele trata o dom de línguas ali com demérito. Por quê? Porque ele está enfatizando a importância, a superioridade até do dom de profecias. Por quê? Porque o dom de profecias, como Paulo mesmo vai dizer, edifica a igreja. E o dom de línguas sem interpretação não edifica ninguém. Ninguém entende. A pessoa fala em mistérios, edifica a si mesmo. É todos esses termos que ele usa para mostrar, a pessoa que está falando em línguas sem interpretação não serve de nada. Então, é o ponto dele. Eu estou diminuindo o dom de línguas e elevando o dom de profecia, que para aquela época era pungente, era necessário, até porque a igreja estava em formação, início de formação. Então, isso era a manifestação de línguas e profetas era profícua. Só que, trazendo aí a realidade que o pastor Gessé mencionou, é assim: Deus não precisa se excusar, ele não faz isso, mas eventualmente, aí que está. Essa é a diferença. Existiam várias pessoas naquela época realizando milagres. Qual é o fim dessas coisas, desses dons todos, os dons que nós chamamos de dons de sinais? Atestar a mensagem, dar credibilidade à igreja que estava se formando. Aí depois que a igreja se formou, o cristianismo se expandiu, agora nós temos como autoridade suprema a palavra de Deus. Nós não precisamos mais disso, mas Deus eventualmente em lugares longínquos pode dar capacidade a alguém, naturalmente não, sobrenaturalmente, para falar em línguas e ser interpretado e falar das grandezas de Deus ali. Só que isso não... pronto, agora existe atualmente o dom de línguas. Não. O dom, por assim dizer, esse presente, né, esse rares de Deus, ele era concedido naquela época com liberalidade. E esse capítulo 14 vai justamente mostrar que muita gente queria só o dom de línguas, porque era um dom de sinal, era um dom de destaque. E as pessoas deveriam procurar, como diz o final do capítulo 12, procurar os melhores dons. E aí ele apresenta um melhor dom no capítulo 14. Então, essa situação que você colocou aí, pastor Gessé, claro, favorece ao meu argumento. Mas sim, eu quero trazer também para os irmãos a possibilidade, mais uma vez, com esse propósito. Não o propósito da pessoa ter uma experiência, isso nunca foi propósito do dom de línguas ou qualquer outro dom, uma experiência mística, espiritual, nada disso. O propósito era falar das grandezas de Deus às pessoas que nunca ouviram, ou servir de sinal de juízo para os incrédulos. Pastor Edmar, então falando sobre essa questão da internet que eu propus, como que o senhor entende isso, né? Se isso é exceção, se isso é a regra, e contraponha também, eu acho que muitos pontos que o pastor Isaac tem tocado com muito entusiasmo, talvez sejam pontos assim que caibam boas perguntas, né? De fato, em relação aos fatos que estão aí na internet, o que se constata disso, pastor Gessé, é um desvio, tá, dos princípios bíblicos pentecostais. Então nós vamos observar muita coisa, nós vamos ver muitos desvios realmente, né, muitos desvirtuamentos, tá, daquilo que é crido, daquilo que é estudado, daquilo que está fundamentado na Escritura Sagrada, e algumas pessoas tomam vamos dizer, como se fosse a ação do Espírito Santo, e a partir daí começam a fazer ou apresentar espetáculos. Mas isso não traz demérito para a ação verdadeira da manifestação do dom de línguas. Perfeito. Agora, deixa eu colocar aqui algumas questões, pastor Isaac. Na sua fala, eu tenho que também dar uma cutucada aqui, né? O senhor já estou acostumado. O senhor é muito enfático, assim, falando assim, Paulo, ele coloca o dom de línguas em segundo plano, mas algumas das falas que o senhor falou, cabem algumas perguntas dos pentecostais. Por exemplo, se esse dom não existe, a Bíblia não está invalidando. A Bíblia diz assim: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Sim.
se não existe esse dom de variedade de línguas, que edificação é essa? E outra, tem um texto também de Paulo dizendo o seguinte, que quem fala em línguas estranhas, ele fala a Deus. E Deus entende aquilo que foi falado. Então, que língua é essa? Deus entende. Não seria o idioma. O texto diz assim: porque quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistérios na Bíblia podem ser, a rigor, 3 coisas, né? Mas espera aí, isso é uma língua humana? E com uma língua humana em mistério? Ninguém entende porque ninguém. Ele vai explicar isso depois, ninguém interpreta. Mas uma língua humana, todo mundo interpreta? Então, ali no contexto eclesiástico ali, com o objetivo de edificação da igreja e não servir de sinal, que é o que ele apresenta no capítulo 14, realmente ninguém vai entender, nem a pessoa que está falando. Mas e o dom de interpretação de línguas? Porque Paulo também vai dizer o seguinte, que quem for falar em línguas, que haja intérprete. Ore para que interprete. Então, mas não dá a entender... A pessoa, inclusive... A leitura... Desculpa, já é a última pergunta. Não dá a entender que é uma capacidade sobrenatural de uma língua ininteligível, humana, e que é preciso de um dom sobrenatural para traduzir isso para a igreja? Não, porque assim... É a interpretação mais simples, eu acredito, não? Não. Porque se você pegar a correlação... Se eu tiver só 1 Coríntios 14, eu vou entender, talvez eu possa entender, mas na verdade não era comum. Por quê? Porque essas experiências estáticas, ininteligíveis, eram próprias de cultos pagãos. Existem relatos pré-Novo Testamento de experiências desse tipo em templos gregos, de pessoas falando coisas sem sentido, que ninguém entende, balbuciando palavras. Então, esse entendimento, essa visão era própria dos pagãos. Então, onde eu vou para entender melhor 1 Coríntios 14? Em Atos 2, que é o outro momento em que fala acerca de línguas. E lá eu trago luz ao que diz 1 Coríntios 14. Só que essa questão de mistérios, ele está falando exatamente isso. A pessoa que falava em línguas, ela começava a falar em japonês. Se eu começar a falar em japonês aqui sobrenaturalmente, eu não vou entender. Porque eu nunca falei japonês. Então, o texto vai dizer, ore para que também interprete, sendo as duas coisas essa capacitação sobrenatural. Então, eu vou falar em japonês, a mensagem que eu trago é essa. E aí interpreta. Então, essa dinâmica que, na verdade, Paulo usa ali de expressões que causam... que ele quer diminuir para os coríntios, ele quer diminuir o dom de línguas. Ele não está traçando, por mais que ele diga lá, né? Se alguém for falar em línguas, que fale um ou outro, não haja bagunça e tal. Mas ele, num contexto maior, ele vai terminar, eu prefiro profetizar algumas coisas aqui, tu falar 1000 palavras em línguas. Então, mostrando que o foco dele ali é a profecia para a edificação da igreja, que ele menciona no capítulo pelo menos 4 vezes. E mostra que o dom de línguas sozinho não edifica ninguém, porque ninguém entende. Não, mas tá escrito que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Sim, até esse edificar a si mesmo não é algo normativo, porque nem a pessoa entende. Ela é receptáculo do dom, mas ela não está entendendo o que ela está dizendo. Então não é aquela questão de que os pentecostais transformaram em experiência. Eu sou receptáculo de um dom, que na verdade a gente deveria até discutir, porque o tema do debate é o dom dos pentecostais. O balbuciar coisas ininteligíveis, né? Em contrapartida com um dom bíblico, que é falar um idioma desconhecido. Mas aí o pessoal pegou essa experiência que eu tenho, que eu edifico a mim mesmo. Edifica coisa nenhuma, é uma experiência. O pastor Edmar aqui mencionou, né, da distorção que muitos fizeram, desse espetáculo que as pessoas fazem e que não edifica a igreja, não edifica a pessoa, só faz ela ser admitida numa casta superior, porque balbuciou algumas coisas ali, apresentou um show, na verdade. Eu acho que a visão pentecostal clássica é um pouco diferente da que o senhor apresentou. Pastor Edmar, por favor. Nesse quesito, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse assunto, ele diz para os crentes ali em Corinto, ele diz, eu falo língua... mais do que todos, né? Então, ou seja, e aí Paulo não está tratando do seu conhecimento como poliglota. Paulo está tratando de uma língua espiritual.
de um dom de línguas quando ele trata desse assunto. Então, quando nós observamos aí essa questão, porque é claro, com todo respeito que se tem todas as vertentes, todas as correntes, né, de estudos teológicos e outros, é importante observar que ainda que haja o pensamento cessacionista em relação que a ação de Deus em determinados sentido, ela teve um período para atuar, no contexto da ação do Espírito Santo, essa atuação ela é ilimitada, ela só vai deixar de existir quando a igreja, como o corpo de Cristo, for arrebatado. Enquanto ela estiver aqui, essa manifestação vai acontecer. No contexto histórico, é sabido por todos que durante muito tempo não estava tão claro conhecido a questão do movimento pentecostal e a manifestação dos dons, como veio... Isso também não é um problema para o que o senhor defende? Porque se o Espírito Santo, que é Deus, promoveu esses dons sobrenaturais, por que a igreja ficou quase 1000 anos sem manifestar eles? Não, o pastor Odilon não deixou de ser manifestado em todo esse período, tá? Então, como eu já fiz menção aqui antes, no contexto histórico, nós vamos encontrar praticamente em todos os séculos tendo manifestações dos dons espirituais em determinadas regiões. Das línguas estranhas, em determinadas regiões. Então isso aconteceu, não temos tempo aqui agora de aprofundar, mas só para dizer que então ele não deixou de agir. E durante muito tempo, o conhecimento como é hoje, dado o avanço aí do movimento pentecostal do século XX, então, não era de fato conhecido, mas se manifestou em várias regiões do mundo. Então, nunca deixou de haver a manifestação dos dons espirituais em toda a história do cristianismo pentecostal. Porque se Deus deixasse de agir, a igreja, principalmente a igreja pentecostal, ela teria desaparecido. Então, mas o fenômeno da igreja pentecostal, ele começa historicamente quando? Porque há uma defesa que começou em 1910, né? Na verdade, o que nós conhecemos hoje, o que temos hoje, começa em 1906. Sim. Tá? Então, nos Estados Unidos, de lá, na verdade, começa antes, lá na Europa, mas aqui na América do Norte, 1906, e vem para o Brasil em 1910, 1911. Então, a partir daí, passa a se estudar, dar mais ênfase aos dons espirituais, e é o conhecimento que se tem hoje. Aqui, para concluir, existe um livro, possivelmente o pastor Isaac conhece, talvez o pastor Odilon também conheça, do saudoso pastor Enéas Tonini. Sim. É um livro intitulado Batismo no Espírito Santo. E ele conta a experiência dele nesse livro. Ele que era outrora um cessacionista, ferrenho, de repente a experiência que ele viveu mudou completamente a forma dele perceber esta ação do Espírito Santo, e o resultado está aí, né? Então houve aquela renovação e etc. Tá, mas na sua opinião, a gente vai caminhar para o intervalo, qual o objetivo de Deus de numa igreja, num bairro distante, que as pessoas falam língua portuguesa, de 30 pessoas falarem o idioma ininteligível ali? Qual seria o objetivo? O objetivo é o que Paulo deixa bem claro, é edificar aquelas pessoas a si mesmo. Se houver o dom de interpretação, que aí também já é um outro ponto, né? Então, esta mensagem vai alcançar todo aquele grupo. Mas se não, aquelas pessoas que elas receberam o batismo no Espírito Santo, receberam o dom de línguas, elas vão comunicar esta mensagem de forma a elas se fortalecerem, e a partir daí elas vão estar fortalecendo, edificando e instruindo outras pessoas também. E como pentecostal o senhor concorda com todas as práticas de culto que a gente vê na igreja pentecostal? Nem todas, é o que eu falei aqui antes, porque existe muito desvirtuamento, isso é fato, né? Não dá para se negar, né, essa questão. Então, muitas coisas que fogem exatamente do que a Bíblia diz. Quando eu falei aqui, por exemplo, que no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele instrui ali, regulamentando, ou seja, adequando o comportamento dos crentes, né, no culto, como eles deveriam se portar, falar, calar, etc. Né? Então, ele está tomando exatamente cuidado para que esse desvirtuamento não se ampliasse ali em Corinto, o que aconteceu em algumas situações. Pastor Isaac, o senhor, defendendo o contrário do pastor Edmar, o senhor fez algum estudo sobre a etimologia do que está lá em Atos 2 e está em Coríntios em relação à língua estranha? Sim, não é diferente. Alguns pentecostais vão tentar dizer que
em Atos inclusive, né? Vão utilizar o termo lá, línguas como de fogo, e outras palavras utilizadas para que são traduzidas como idiomas, né, e não em línguas, para que haja essa diferença, mas não existe. A língua pode ser o órgão que nós temos dentro da boca, pode significar um idioma, então é só questão de estilística, não é agora a meu propósito, que sirva ao propósito da minha teologia, eu vou pegar essa palavra e ela significa algo estático, algo que ninguém entende. Não, isso aí, a própria linguagem não funciona dessa forma. E o que nós vemos é a própria explicação do texto bíblico do que estava acontecendo ali. Que as pessoas estavam falando em línguas nunca antes faladas por elas, sobrenaturalmente, por causa da descida das línguas como de fogo. E essa própria expressão línguas como de fogo tem uma variedade de interpretações. Há quem diga que eram flâmulas, alguma coisa assim, mas enfim, não convém. Então, mesmo essa divergência, ou os continuistas querendo utilizar, aqui significa isso, aqui é glossolalia, aqui é outro termo. Isso não serve ao seu propósito, porque o autor bíblico, em Atos mesmo, ele vai intercambiar ali as palavras e o evento é o mesmo. Etimologicamente, pastor Edmar, o senhor tem alguma argumentação do termo que está lá em grego, se isso reflete ou sinaliza uma questão sobrenatural mesmo? Porque muita gente argumenta, não, a língua é estrangeira, não é estranha, né? E como que a gente explica isso, pastor? Conforme o próprio texto, tá, aqui para nós, ele é bem claro que trata-se de língua estranha, porque cada um falava conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então isso aí já descarta qualquer possibilidade que seja uma língua que alguém estruturou. Tá? E outro ponto interessante é que a língua estranha que está relatado, tanto em Atos como lá em Coríntios, ela tem uma estrutura linguística que os especialistas conseguem realmente demonstrar que trata realmente de uma língua sobrenatural, mas que tem toda uma estrutura como as demais línguas. A questão aí é a como compreender esta língua, né? Ou seja, como nós vamos traduzir esta língua. E aí a tradução é que chega realmente o ponto aí de difícil compreensão, porque se não for a interpretação pelo próprio Espírito Santo, porque foi ele quem concedeu as línguas e só ele pode dar a interpretação correta. Então daí é o que nós defendemos. Fala, abençoados! Gostou do que viu até agora? Então segura firme, porque a melhor parte do vídeo ainda está por vir. Aqui, no nosso canal, você encontra debates bíblicos profundos e pregações transformadoras. Se você quer crescer espiritualmente e explorar a palavra de Deus como nunca antes, não deixe de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir você e crescer juntos na fé. O melhor está por vir. Mais uma vez, o próprio capítulo de Coríntios vai falar que Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, é um Deus de decência. Então, não adianta nós pegarmos essas experiências ditas isoladas, até porque existe muitas pessoas autossugestionadas nesse meio. E vocês veem que, agora eu vi recentemente o rap das línguas, e ele usava palavras, entre aspas, né, que eram comuns a essas experiências aí. Aqui o pessoal até brinca, né? Nós vemos os brincadeiras e com isso. Então, mostrando que está distante, olha, irmãos, não poderia estar tão distante do que realmente o Espírito Santo faz na vida de cada um, faz para a edificação da igreja, mais uma vez, que é o objetivo de 1 Coríntios 14. Pastor Edmar. Nesse quesito, até aqui, só lembrando aqui, o pastor Isaac fez uma menção no início da sua fala, que de certa forma até ajuda a esclarecer o que este irmão está falando.
tá? Que o pastor Isaac fez uma menção no sentido de que, é claro, Deus pode, né, em determinado momento, ele usar alguém para evangelizar, enfim, não foi a expressão evangelizar, mas para falar a alguém, né? Deus pode fazer isso. E nesse quesito, eu não tenho dúvida de que realmente Deus pode fazer, né? Deus pode usar alguém como Ele quer. O Espírito Santo pode realmente conceder a língua que Ele quiser para evangelizar alguém, porque nesse caso aí, até parece ter um fundamento associando com Atos, né? Porque a pessoa ele recebeu a mensagem e depois foi comunicar e, enfim, aquela família creu em Jesus Cristo. Agora tem uma situação aí que eu gostaria que os dois falassem. O texto principal que trata isso na Bíblia, os textos clássicos, né? Não são os únicos, mas os principais. Atos 2, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. E no meio do caminho nós temos 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar sobre o amor. E Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como metal que sou, como um sino que tine. Por que Paulo usou essa expressão? Vou primeiro o pastor Isaac, depois o pastor Edmar. Por que Paulo coloca isso aí? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, num texto que está no meio, pastor Isaac, do Coríntios 12 e do Coríntios 14, que estão tratando sobre dons espirituais e manifestações e ordem de culto. Mais uma vez, qual o objetivo do capítulo? Mostrar que os dons, tanto no meio, é o recheio dos dons, né? Uhum. Mostrar que os dons devem ser exercidos com amor. Mas a língua dos anjos está citada ali por quê? Movidos pelo amor. Ele está usando uma linguagem poética, uma linguagem própria para descrever, para iniciar ali a sua descrição do amor. Não é à toa que ele vai usar de hipérboles aqui, né? Versículo 3 ele usa de hipérboles também, e tudo isso para enfatizar não as línguas dos homens ou dos anjos, ou a possibilidade de haver isso. Mais uma vez, o problema do movimento pentecostal é olhar para expressões, para versículos isolados e tomar isso como normativo. Lá, a Bíblia fala da existência de língua de anjos, sendo que nós vemos os anjos interagindo com homens falando em que línguas? Falando na língua dos homens. Então, eu vou criar uma doutrina e essas experiências são línguas de anjos que ninguém entende, e não é o objetivo do texto, não é o que o apóstolo Paulo está tratando, pelo contrário. Se você for fazer, e aí eu adiciono, né, a sua pergunta, se a pessoa ela manifesta aquilo que julga ser línguas, aquela manifestação, aquela balbuciar de coisas ininteligíveis, ela faz isso por amor a si mesma, já que ela se edifica? Ou edificação na igreja e amor aos outros, que é o recheio dos dons, é essa expressão de amor. Então não fica condizente, né? Já que aquele que falava em línguas e havia interpretação, edificava a igreja, ou aquele mesmo que falava em línguas, mesmo sem interpretação, servia de sinal para de juízo para os incrédulos, né? Sim, pastor Edmar, o texto de 1 Coríntios 13, como que o senhor interpreta isso? Essa questão da língua dos homens e dos anjos. Quando o apóstolo Paulo ele abre esse parênteses, né, ali entre o 12 e o 14, para falar exatamente, quando ele faz essa comunicação, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, veja que ele dá um destaque aqui para uma língua desconhecida, tá? E quando nós olhamos para esse aspecto aqui, tá a língua dos anjos. Que língua é esta? Então Paulo, e ele já diz, já vai dizer depois lá no capítulo 14, que ele falava língua mais do que todos. Então, ou seja, Paulo aqui possivelmente ele associava a língua dos anjos a uma língua estranha, uma língua ininteligível, tá? Uma língua que tinha um propósito, porque pode parecer para alguns que qual é o propósito da língua estranha?
o próprio texto deixa claro que é edificar aquele que fala, tá? E como isso não é uma fala, nós estamos falando da ação real do Espírito Santo, né? Porque é interessante a gente deixar bem claro aqui, porque tem muita coisa que vai causar confusão, infelizmente, tá? Mas quando é a ação de fato do Espírito Santo, não causa confusão, não causa qualquer discórdia, porque é o mesmo Espírito que fala. Se tem alguém que recebeu o dom de interpretação, o mesmo Espírito vai interpretar, e tudo isso para a edificação da coletividade. Então, nesse caso aí de Coríntios, né, essa língua aí dos anjos, fica aqui claro que é uma associação a línguas estranhas. Perfeito, gente, o programa voou, a hora foi embora. Eu só consigo nesse momento dar 1 minuto para cada um de vocês para fazer as considerações finais e deixar o contato da igreja. Você não está tão generoso assim, 1 minuto. É que eles estão mostrando o relógio ali para mim, não tem para onde fugir. Pastor Isaac. Queridos, você que está atrás de experiências, cuidado. Sejam línguas, sejam experiências sensoriais. Você que está na igreja atrás de experiências, cuidado. Você está caminhando a passos largos para o inferno. Você deve ir para a igreja para edificar os seus irmãos, para mostrar o seu amor por Jesus, e o Espírito Santo que habita em você, que é crente, você que é crente, não você que está buscando experiência. Você que está buscando experiência não é crente, cuidado. Mas você que é crente de verdade, e talvez creia aí nessas experiências, nessas línguas estáticas, inteligíveis, você deve abandonar isso e pedir a Deus o poder do Espírito para testemunhar, para ser firme diante de um mundo cada vez mais em trevas, para você ser luz do mundo e sal da terra, e poder testemunhar com coragem e força o evangelho que alcançou você. Vocês podem me achar no www.igrejaredenção.org.br. Eu tenho um convite para vocês: visitem o site do nosso seminário, o Seminário da Igreja Batista Redenção, é seminarioredenção.com.br. Eu vou dar um aulão exatamente sobre esse assunto em agosto. Visite lá que você vai ter mais informações sobre o dom de línguas e sobre essa aula que eu vou dar. Obrigado, pastor Gessé, obrigado, pastor Edmar, um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Pastor Edmar, por favor. Conforme as palavras registradas em Marcos, ali no último capítulo, Jesus disse: e falarão novas línguas. Então, quando nós observamos essa expressão, falarão novas línguas, aí já abre um leque muito grande, que aí nós vamos encontrar Jesus derramando o Espírito Santo confirmando os dons espirituais, e esta ação, o Espírito Santo, como ele é Deus, ele é eterno, a ação dele ela vai permanecer enquanto a igreja estiver aqui, como já falei anteriormente. Então é muito interessante, é claro, a gente tem todo respeito pelas diversas vertentes relacionadas aí esta doutrina tão importante aí da pneumatologia, mas não dá para ignorar o que diz a Bíblia sobre esta ação. E a questão aí, finalizando aqui, da experiência, tá? Esta experiência é algo realmente assim extraordinário, e eu até recomendo, busque esse contato, peça o batismo com o Espírito Santo, peça o dom de profecia, peça os dons espirituais, e você verá que não é uma questão assim de teoria, de utopia, mas é algo real na vida dos crentes pentecostais. E muitos nossos irmãos reformados já passaram por essa experiência de forma gloriosa, né? E o meu amigo aqui, pastor Isaac, quem sabe um dia ele vai estar contando para nós aqui o que aconteceu com ele, assim como aconteceu com o saudoso pastor René Astonini. Meu querido pastor Isaac, um prazer estar contigo, muito bom. Pastor, obrigado, pastor Odilon, que Deus abençoe os nossos ouvintes. Muito obrigado.